Segundo o filósofo Emmanuel Levinas, ele diz que o silêncio pode ser mais cruel do que a palavra ofensiva, pois é no silêncio que a ausência do outro se transforma em abismo. E quando o silêncio é usado como castigo, ele é uma das maiores punições. Hoje eu quero falar com vocês sobre o gaslight silencioso. É esse silêncio que muitas vezes abala a nossa mente. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. Emmanuel Levinas, ele era um filósofo judeu que viveu no período da Segunda Guerra. Ele elaborou o conceito de alteridade, né? Ou seja, o sentido da vida está no outro. É o outro que cria o sujeito. É o outro que faz parte da nossa existência e cria o conceito de identidade. O interessante é que a partir da filosofia dele, após o período da Segunda Guerra, foi reformatado tanto o conceito de filosofia dentro do existencialismo e a psicanálise. Por que eu estou falando isso com você? Porque muitas vezes, por exemplo, quando o outro nos faz uma espécie de silêncio, é uma espécie de castigo, é como se fosse uma espécie de punição. O interessante é que a origem da palavra castigo significa se tornar casto, né? Ou seja, você fez algo errado e você tenta purgar todo o mal que você fez mediante o castigo. É por isso se tornar casto, né? Você fazer uma penitência. Inclusive o nome penitenciária vem a partir do termo castigo. Por quê? Porque você está prestando penitência para poder, né, se purificar. É por isso que antigamente as cadeias tinham o nome de penitenciária. Tinha uma pequena janela, né, do qual que o preso ele estava lá, né, buscando uma espécie de redenção. Então ele teria que fazer algo que mostrasse que ele deveria se reinserir na sociedade, que ele estava se purgando do mal que ele deveria fazer. Então esse era o contexto, tá, de penitência na Idade Média. Eu estou dando, na verdade, esse fundo para vocês poderem entender o que, por exemplo, quando uma pessoa está se relacionando com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ele vai se utilizar do silêncio como uma estratégia de controle. Então é por isso que o silêncio que ele faz com você é uma maneira, por exemplo, de te punir e você ficar totalmente ansioso, porque como ele já te conquistou, né, e você está num relacionamento com ele, ele sempre vai fazer isso como se fosse para você se purgar do mal que você fez. Embora você não tenha feito nenhum, ele vai se utilizar. E muitas vezes você pode chegar perto dele e falar assim, o que eu fiz de errado? O que essa pessoa pode te dizer? Você sabe o que você fez de errado. Eu não vou falar nada. É aí que ele trabalha, né? Que você vai procurar, por exemplo, pelo em ovo, né? Vai procurar agulha no palheiro. É algo que você não vai encontrar, porque ele usa, na verdade, esse sofrimento como uma espécie de castigo, como se ele quisesse te purificar para você aprender o que você fez de errado, para que ele te puna. Mas muitas vezes você não fez. É culpa, dor e ressentimento para que você possa buscar redenção nele. E é isso que ele faz com o silêncio. O silêncio ele usa nesse sentido, para você se purificar como se você fosse digno de estar na presença dele. Tá bom? Então é por isso que ele vai sempre se utilizar do gaslighting, que vai mudar a sua atenção, a sua percepção acerca da realidade, e você vai ficar também, na verdade, muitas vezes, como é que eu posso dizer assim, totalmente perdido, tá bom? Então é por isso que ele trabalha a partir dessa perspectiva. Tem um psicólogo chamado Joe Gottman, ele fala sobre o stonewalling, né? Isso significa o quê? Seria uma espécie de congelamento emocional dentro do relacionamento. Com essa tese, ele elaborou 4 tipos de atitudes que fazem o relacionamento muitas vezes acabar entre um homem e uma mulher, tá bom? Entre os seus companheiros de uma maneira geral. Que seriam os 4 cavaleiros? Seria a crítica, o desprezo, né? A subjetividade, não, a defensiva, me desculpe, tá bom? E o stonewalling. O stonewalling é a pedra de gelo. Então sempre tem
essas fases que o relacionamento ele se acaba. Por quê? Porque ele vai te criticar, depois vai te desprezar, depois ele vai ficar totalmente na defensiva e vai ficar de gelo. Então você vê que esse silêncio que ele trabalha com vocês é sempre de uma espécie totalmente gradativa. Ele vai parando de falar pouco a pouco. Ele sempre vai se utilizar da palavra certa para te machucar. Por mais que o manipulador ele esteja presente em corpo, mas ele sempre está ausente, vamos dizer assim, em espírito. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se o nosso trabalho é totalmente pertinente para vocês e se faz algum sentido, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas. Eu agradeço a vocês que votaram, que deram um joinha e fez eu poder fazer essa sequência. Também eu vou fazer outra sequência de vídeo falando sobre esse mesmo tema de uma maneira muito mais profunda. Então é por isso que eu preciso que vocês nos dê esse botão do like, para que podemos elaborar mais temas a respeito. E sem se delongar muito, eu quero falar sobre as consequências psicológicas do silêncio emocional, que é muito importante isso. Você tem que saber que, por exemplo, que o silêncio que o manipulador e o narcisista utiliza vai te gerar uma espécie de ansiedade, uma baixa autoestima e despersonalização. Porque como você não sabe o que fez para o deixar magoado, você vai fazer coisas que te despersonaliza para fazer você se encaixar a ele. Então você vê que você está abrindo mão da sua individualidade, da sua personalidade, da sua subjetividade para poder se encaixar na vontade dele. Então é por isso que muitas vezes ele utiliza desse método da frieza para te despersonalizar. O interessante também, isso acontece mediante uma ligação de trauma, que você teve, por exemplo, na sua infância e que, sendo homem ou mulher, você pode projetar no seu companheiro e que faz você buscar a atenção dele e a aprovação. O que seria? Essa ligação precoce poderia ser, por exemplo, dores de infância, relações tóxicas, desprezos e abuso dos pais e das mães, ou seja, um relacionamento totalmente displicente. Então, inconscientemente, você projeta isso nele, e muitas vezes você vai achar essa culpa que é sua. Então você está pegando lá do fundo do seu inconsciente e você está colocando na relação do dia a dia. Então é por isso que quando a pessoa entra nesse universo, que se chama Stonewalling, angustiada e apreensiva. E o interessante é que vai dar muitas vezes uma dor existencial, porque se o nosso sentido está praticamente no outro, ninguém é praticamente uma ilha. Ninguém fala... A maioria das pessoas muitas vezes fala, eu consegui minhas coisas porque ninguém me ajudou. Não, todo mundo precisa de alguém. Ninguém é praticamente uma ilha. E você apenas fica totalmente desesperado ou angustiado quando você perde alguém dentro do seu seio relacional. E isso lhe tira a existência, tira o seu pesar, porque o outro, muitas vezes, por mais que você não perceba, te dá sentido. E até mesmo o manipulador, porque quando você o conheceu, ele não era desse jeito. Ele estava utilizando de estratégia. Então, quando ele se afasta, ele usa esse vínculo, que ele criou com você, na verdade, e que você está mais vinculado a ele, ele faz você ficar totalmente dependente, emocional. Então você vai sentir aquele aperto no peito, aquela angústia, tá bom? Então você vai ter o que? Na verdade, uma desestabilização emocional e você vai ficar totalmente paranoico. Você sempre vai perguntar onde é que foi que eu errei, o que eu fiz, o que eu errei, será que eu mereço isso? Então ele sempre vai fazer isso para que você fique mais e mais desesperado. Quanto mais, por exemplo, desprezo ele te der, mais ansioso você vai ficar, e vai buscar a aprovação dele. E é uma coisa que eu aconselho que você não faça, Procure um psicanalista, procure um psicólogo, procure ajuda profissional, que eles vão te, vamos dizer assim, vão te dar o melhor tratamento e a melhor opção possível. Esse é o melhor, tá bom? Porque o que eu falo aqui para vocês é apenas de cunho pedagógico, orientar a vocês, por exemplo, como vocês devem identificar. Mas o interessante que eu quero falar do próximo tópico também, que é o silêncio e o narcisismo, que é o castigo invisível. O interessante é que o narcisista usa o silêncio como forma de controle
e dominação, mas ele sempre vai utilizar mediante gatilhos, tá? Então, há uma diferença muito grande entre silêncio saudável que você tem, que é uma autoproteção, que é uma alta contemplação, uma alta meditação, que você gosta de ficar sozinho, da diferença do silêncio da outra pessoa. Você não está tendo um silêncio que o outro respeita o seu espaço, para que você possa ficar consigo mesmo, o que nós, né, consideramos como solitude. Mas o silêncio que o manipulador faz é totalmente para te deixar totalmente desestabilizado, tá bom? Então, como que você deve fazer para lidar com o silêncio que o manipulador e o narcisista faz? Por exemplo, você tem que saber qual é a diferença entre paz e ausência tóxica. Quando você tem paz consigo mesmo, tá? Você não depende da aprovação do outro. Porque você sabe quem você sabe aquilo que você é, entendeu? Você não precisa da aprovação dele. Mas a ausência tóxica não. Ele sempre vai te dar migalhas existenciais, migalhas de carinho e de amor. E que faz você ficar dependente. Então você sempre tem que tomar atenção com isso, tá bom? Você também tem que reconhecer padrões abusivos, silenciosos. É aquilo que eles vão fazer constantemente, com frequência. Por isso que a palavra transtorno é aquilo que reflete tanto na vida dele consigo mesmo, né, com as pessoas que trabalham e nos relacionamentos com as pessoas em volta. E você também buscar a sua defesa emocional e sua reconstrução subjetiva, porque você não é aquilo que a pessoa diz sobre você. Na maioria das vezes você é aquilo que você acredita sobre você. Então, nosso universo sempre é constituído de crenças, mas a crença que o narcisista, o manipulador, dá para você é totalmente, na verdade, distorcida. Então é sempre bom você procurar um orientador, um psicanalista, um psicoterapeuta e se rodear de pessoas que te amam e te aceitem como você é. E muitas vezes também, né, eu já passei por situações que são praticamente similares, porque eu ficava muito angustiado, mas estudando psicologia, estudando filosofia, né, pensando na maneira como eu ajo mediante esses gatilhos, você percebe que aquilo que você tem não existe, é aquilo que criaram sobre você. E muitas vezes a nossa terapia, na maioria das vezes, é para o resto da vida. Mas você sim, você tem a chance, né, de melhorar como pessoa e confiar nos seus próprios potenciais e nas suas próprias convicções, tá bom? E se vocês ficaram conosco até o final desse vídeo, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção de todos. Eu vou colocar aqui o QR Code, tá? Vocês escaneiam, entram no nosso canal. Eu publico os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas a partir das 20 horas. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.